Olá meninos, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão os estudos? Espero que estejam se dedicando, tá bom? Façam esse esforço aí que é bom para todos nós. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou dar continuidade aos nossos assuntos. Lembrando que nós já concluímos a primeira unidade do livro do material do Uno. Vamos dar continuidade agora na unidade 2. E hoje nós vamos ver dois assuntos, ortoépia e prosódia. Esse assunto está no material do 1, eu até coloquei aqui como referência para vocês. Unidade 2, Língua em Curso, Ortoep e Prosódia, página 17 a 21. Antes de nós estudarmos homônimos e parônimos, nós vamos estudar então rapidamente esse capítulo, porque ele é bem tranquilo. Vocês vão observar que não existe muito mistério com ele, apesar de duas palavras não comuns no nosso cotidiano. Dando continuidade aqui então, eu vou começar com vocês aqui com a ortoépia. A ortoépia, gente, nada mais é do que uma parte da gramática que estará preocupada com a pronúncia. A pronúncia de quê? Das palavras. Então existe aqui dentro da gramática um ramo, uma parte que vai estudar justamente a pronúncia. A maneira como se deve falar determinadas, na verdade todas as palavras. Professor, mas o que será considerado como meio para eu julgar se a palavra está certa ou errada, ou como deve ser a pronúncia? Nós vamos considerar a norma padrão da língua, que nada mais é do que uma norma produzida a partir da gramática normativa. A gramática normativa dá instruções e tudo aquilo que for produzido a partir dela vai seguir tais instruções. Então a ortoépia, a palavra ortoépia é a junção de orto, correto, correta, com epos, palavra. Então é a palavra correta, certo? Dentro do estudo da ortoépia, nós vamos verificar que pode acontecer erros de pronúncia das palavras. Esses erros nós vamos chamar de desvios. Toda vez que ocorrer um desvio de ortoépia, nós vamos considerar esse erro como cacoepia. Então a cacoepia é um erro de ortoépia. Toda vez que uma palavra for pronunciada de maneira equivocada, nós vamos dizer que essa palavra está, no caso, infringindo a ortoépia, está sendo cometido ali a cacoepia. Eu coloquei nesse quadro aí palavras na cor azul e outras na cor amarela. Essas que estão na cor azul são palavras que foi cometido, no caso, erros, erros de ortografia, e obviamente a pronúncia dela vai ficar prejudicada. Então eu tenho ali alejar, roubar, advogado, advogado, problema, vrido, comer, preda, problema, tauba, veve, dificuldade, blíbia, carça. Professor, eu já até usei algumas dessas formas. Pois é, observem aí que todas elas, essas que estão na cor azul, elas estão erradas. Então se eu for considerar a norma padrão, obviamente ali eu tenho erro. Logo embaixo eu tenho a forma correta delas, as formas corretas. Aleijar, roubar, advogado, tábua, calça, dificuldade, problema, pedra, vidro, comer, bíblia e vive. Professor, mas por que uma pessoa fala errado? Por que ela não considera, então, a norma padrão o tempo todo? Gente, nós temos que considerar, primeiramente, que a língua ela é maleável. E existem várias situações que pode fazer com que uma pessoa tenha acesso à norma padrão ou não. Existe dentro da gramática o estudo sobre, na verdade, da linguística, que são as variações linguísticas, ou seja, as variações que uma língua pode sofrer. E uma das variações é a variação social. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que de repente, se uma pessoa tem pouca instrução, se uma pessoa tem pouco acesso à educação, se uma pessoa tem pouco recurso financeiro e não pode, por exemplo, frequentar a escola, ela estará sujeita a não conseguir alcançar a norma de prestígio, a norma padrão da língua. E isso acarretará em quê? Qual o prejuízo que a pessoa vai ter? Por exemplo, em conhecer as formas corretas das palavras. Então, a forma como ela aprende para ela é o certo e ela vai utilizar enquanto ela tiver vida. Então, nós temos que aprender a respeitar essas questões também. Então, a ideia aqui não é julgar quem fala assim, quem deixa de falar segundo a norma padrão. Não é esse o intuito, tá bom? O que nós precisamos é compreender que existem formas corretas e que ocorrem desvios. Esses desvios podem acontecer por N situações,
e uma delas nós podemos considerar aqui a variação social, tá bom? O pouco acesso à escola. Então vocês viram aí o quadro, retomando o quadro, nós temos aí a forma correta das palavras, onde em algumas situações eu tirei uma letra e aí tive prejuízo na forma em que a palavra foi pronunciada, lembrando que a retirada de uma letra, eu tenho ali, no caso, um erro ortográfico, e esse erro ortográfico acaba prejudicando na pronúncia da palavra. Essa próxima parte é chamada de prosódia. Nós temos dentro da ortoépia um ramo, a prosódia. A prosódia dentro da ortoépia, ela vai se preocupar com o estudo ali da... não é o estudo, né, mas a aplicação das sílabas tônicas dentro das palavras. Eu preciso que vocês se recordem que sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, dentro de todas as palavras, a gente vai encontrar sílabas mais fortes. É mais fácil identificar a sílaba tônica quando nós temos os sinais gráficos, né? Uma acentuação, por exemplo. Facilita. Mas nem toda palavra vai apresentar um sinal gráfico para indicar a sílaba tônica. E é aí onde acontecem alguns desvios. Então vejam só, eu coloquei como exemplo aí a palavra país. Se eu tirar o acento do país, vai se transformar na palavra paz. Paz. Então, observem que uma simples retirada de acentuação, por exemplo, eu tenho a mudança de significado da palavra. Então, a acentuação ela é muito importante. Então, eu tenho que, sim, saber onde é que está a sílaba tônica, eu tenho que saber se existe ali alguma marcação por meio de algum sinal gráfico. Bom, dando continuidade, vamos ver aqui então os desvios de prosódia. E o que seria isso, né? Bom, desvio de prosódia então é quando eu deixo de acentuar a palavra ou então acrescento um acento onde não se deve acentuar. Então eu vou desviar a tonicidade da palavra, o que prejudicará, obviamente, na pronúncia. Então, quando eu indico a acentuação incorreta, infelizmente eu terei um prejuízo na pronúncia da palavra. Olha só os 3 exemplos aí. Muitas pessoas falam gratuito, muitas pessoas falam ruim e muitas pessoas falam fluido. Todos os exemplos recebendo acentos onde não existe, certo? Então, por exemplo, a palavra gratuito está errada, porque não é gratuito. Eu não acentuo, eu não torno um hiato ali no i. É gratuito. Não é ruim, é ruim. Ela é uma oxítona. Eu não falo fluido, porque senão seria o mesmo caso ali de gratuito, né? Eu teria uma formação de um hiato. Então não tem formação de hiato, a forma correta é fluido. Então essas 3 formas são muito comuns de encontrarmos com desvios aí, enquanto as pessoas falam. Então, reforçando, gratuito, ruim, fluido. E existem também, galerinha, as palavras com dupla prosódia, ou seja, em que qualquer uma das formas utilizadas estarão corretas. Ambrósia, ambrosia, hieróglifo, hieroglifo, xerox, projétil, projetil, réptil, reptil, zangão, 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 zangão. Essa última é difícil, né, de pronunciar. É melhor zangão, é bem mais simples, né? Tendo ali uma oxítona. Então observe aí que também existem palavras com dupla prosódia, palavras em que eu posso utilizar qualquer uma dessas formas aí. E aí, gente, é importante lembrar. Eu acredito que nós vamos ter ainda aula sobre a acentuação. Esse ano, no 7º ano, nós temos que ver essa parte de acentuação ainda. Aqui eu vou só retomar com você para a gente relembrar que as oxítonas são palavras que têm a tônica, né, no caso, a última sílaba. As paroxítonas, no caso, as penúltimas sílabas, ou seja, a penúltima sílaba vai ser a tônica, e as proparoxítonas, no caso, a antepenúltima. Lembrando que nós vamos contar da direita para a esquerda, tá bom? Se você contar da esquerda para a direita, vai ter problema, e aí você não vai conseguir encontrar a sílaba tônica. Outro detalhe, as palavras proparoxítonas, elas são mais fáceis de encontrarmos a acentuação, porque a sílaba tônica, porque na verdade toda proparoxítona é acentuada. Então, dificilmente, eu acho, no meu ponto de vista, é impossível você pronunciar as proparoxítonas de forma incorreta, tá bom? Para finalizar, gente, eu quero que vocês acessem lá no material a página 22 da unidade 2. Nessa página, nós temos a atividade, né, relacionada ao assunto.
Então façam essa atividade, verifiquem em relação às dificuldades para a gente poder no chat solucionar essas dúvidas, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que vocês utilizem essa explicação, mas claro, utilize principalmente aí o que nós temos no material Uno e complementem as duas, tá bom? Façam os exercícios e eu aguardo vocês no chat. Um abraço a todos, tchau, tchau.